Ok, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus e somente pela graça do nosso Deus podemos, hoje, quinta-feira, 3 de junho de 2021, feriado aqui no nosso país, nós podemos, mesmo assim, pensar com Deus em todo tempo, em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer dia. Esse é um privilégio que o povo de Deus tem. Sabe, amados irmãos, hoje tem uma mensagem especial, uma mensagem que muitos de nós não gostamos de ouvir. Nós queremos ouvir muito sobre as promessas, sobre o que Deus pode falar das nossas vidas, mas muitas vezes essa mensagem de hoje, nós começamos a escutar e falamos, não quero saber disso, deixa isso para depois. Mas é algo que nós precisamos entender, porque faz parte das nossas vidas, infelizmente, nós precisamos liderar, com isso até o arrebatamento da igreja, ou até a morte física, eu espero que até o arrebatamento, Então, o nosso versículo-chave hoje é Isaías capítulo 1, versículo 18, está escrito o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Sabe, amados irmãos, está falando aqui de pecados. Pecados é separação de Deus. Romanos capítulo 8 fala que a inclinação para a carne é inimizade com Deus e não pode agradar a Deus. E infelizmente nós precisamos liderar com isso no dia a dia, porque nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo, mas nós temos um inimigo que a carne, a velha natureza, que é a velha natureza, o sistema, o diabo, que estão o tempo todo, tentando tirar vantagens em nossas vidas. O pecado é separação de Deus. Amatia significa errar o alvo. E às vezes nós erramos o alvo em nossas vidas. E pecamos. E nós precisamos liderar com isso, porque senão nós vamos entrar, em uma confusão mental em nossas vidas. Vamos viver debaixo de condenação de culpa. E nós vamos procurar naturalmente tudo que está disponível aí nesse sistema para ficarmos livres da culpa, quando espiritualmente Deus já providenciou o caminho, o meio, para que nenhuma condenação exista sobre as nossas vidas, que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Amados irmãos, o sentimento de culpa é resultado de pecado, de errar o alvo. O salário do pecado é morte. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é morte, nos separa de Deus. Separação de Deus. Muitas vezes, o resultado, do errar o alvo é que nós começamos a sentir estranhos, nós começamos a ficar julgando as pessoas. Será que o João, o Filisberto, o Joaquim, a Maria estão bem comigo? Será que eu estou bem? Nós começamos a achar e pensar coisas que não provêm de Deus. Se nós não temos paz, nas coisas que nós fazemos no dia a dia, nós diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, e permitir que o sangue de Jesus purifica, de acordo com Hebreus capítulo 9, 26, a nossa consciência de obras mortas. Amados irmãos, precisamos parar e avaliar as nossas vidas, para que não ficamos debaixo de culpa. Em Números capítulo
32, Números capítulo 32 está escrito, versículo 23. Porém, se não fizestes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Às vezes, né, nós erramos o alvo e achamos que ninguém vai perceber nada, que ninguém vai saber de nada. Foi lá no meu quarto, foi lá no meu cantinho, foi lá escondido de tudo e de todos. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Nada passa despercebido diante de Deus. E o pecado, aqui em Números 32, 23, fala que ele não vai nos perseguir, ele vai nos achar. Ele vai nos achar. Davi disse em Salmo 51, olha só que Davi disse que o pecado está sempre adiante de mim. Em Salmo 51, o versículo 1 a 3 está escrito: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. O pecado, ele está adiante de nós e ele nos persegue, como está em Números. Ele está adiante de nós e nos persegue. Sabe, também, para nosso entendimento, em Hebreus capítulo 12, que nós usamos muito em nossas mensagens, né? Versículo 1 está escrito: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, falando dos heróis da fé, do capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, o pecado que tenazmente nos assedia, significa persistente, constantemente. O pecado é persistente, ele nos persegue, ele está adiante de nós, ele está nos assedia, ele está produzindo em nós uma tristeza profunda, nos exprimindo, nos esmagando. O pecado está tenazmente nos assediando. Ele deixa em Salmos 32, Davi diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não é adolo. Enquanto calei os meus pecados, disse Davi, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha, o pecado está diante de nós, ele está atrás de nós, perseguindo com persistência, constantemente, diariamente. Ele está diante de nós. E sabe, amados irmãos, ele está nos assediando, produzindo uma profunda tristeza, nos exprimindo. E Davi disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Olha, nós jamais podemos perder a nossa salvação por causa da obra consumada por Jesus. Mas nós podemos perder a comunhão com Deus. E o livro de 1 João fala sobre isso. Cononia fala sobre comunhão com Deus. E 1 João capítulo 1, versículo 9, João diz: se confessarem os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar de todos os vossos pecados. Então, quando nós estamos sentindo estranho, tem alguma coisa que nós fizemos que não devíamos ter feito,
ou pensado o que não devíamos ter pensado, ou julgado as pessoas, devemos confessar o nosso pecado. Confessar, sacudir a poeira, não para homens, mas diante de Deus. Nós confessamos, sacudimos a poeira, levantamos e seguimos em frente de cabeça erguida. Porque Romanos 8:1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Miqueias 7 está falando por causa das muitas misericórdias do Senhor. Ele lançou nossos pecados nas profundezas do mar. Em Salmo 103:12, assim como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Se nós confessando nossos pecados, Deus não lembra mais. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas renovam cada manhã. E Davi disse em Salmo 51, versículo 1 e 2, por causa das suas muitas misericórdias, mesmo que o pecado esteja adiante de mim, por causa das suas muitas misericórdias. Sabe, irmãos, misericórdia significa Deus não nos dando o que nós merecemos. Graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Às vezes merecemos juízo e Deus vem com misericórdias, com graça, sobre graça, sabe? E as misericórdias o Senhor renova cada manhã, diariamente. As misericórdias são renovadas. Deus não nos dá o que nós merecemos. Às vezes merecemos juízo, Ele traz graça sobre graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Confessamos, sacudimos a poeira e sigamos em frente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque mesmo que Isaías capítulo 1, versículo 18, vou ler de novo. Vinde, alegue as suas razões, tenta justificar por suas próprias razões, pelo seu próprio mérito, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Porque está consumado. Jesus consumou ali na cruz, nos perdoou eternamente. Aceita esse perdão de Deus, receba o perdão de Deus diariamente. Não viva separado de Deus, apesar de ter uma garantia de vida eterna, por causa dos pecados. Sabe, confessa, sacode o poeira e vamos em frente, lembrando que o pecado está sempre diante de nós e nos persegue diariamente com persistência. Infelizmente, essa é uma mensagem que o povo de Deus não quer escutar nos dias de hoje. Mas sabe, amados, é um remédio para nós. É um curativo, é um metiolate para as nossas vidas, para não vivermos separados de Deus. Temos a graça e a misericórdia do Senhor disponíveis para nossas vidas hoje e agora. Receba, ainda que, sabe, você pensa que fez a maior besteira da sua vida. Você pode tornar brancos diante do Senhor os seus pecados, porque está consumado. Não há mais condenação, não há mais culpa. Não vamos inclinar para a carne, mas sim para o Espírito, porque é vida para todos nós. Vamos submeter ao Espírito Santo, vamos deixar Ele nos direcionar no caminho que devemos andar, debaixo da sua poderosa vista. Não vamos viver separados de Deus, apesar de termos vida eterna. Vamos confessar, sacudir a poeira e levantar e seguir adiante. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e te proteja de todo o mal que está lá fora. Em nome de Jesus. E também nos dê sabedoria e discernimento para não vivermos separados dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.